Bem-vindo à série Adoração Sem Paredes. Vamos iniciar agora uma jornada sobre adoração. E olha, esse é um dos assuntos mais importantes de toda a Bíblia. Como o assunto é importante e depois nós teremos ao final de cada vídeo uma avaliação, sugiro a você tomar nota dos pontos importantes, ok? Eu tenho orado por você para que esse conteúdo seja uma bênção na sua vida espiritual. Vamos começar então? No ano de 2019, eu tive a oportunidade de visitar o Egito. Esse país milenar está recheado de história e cultura em seus museus, cheios de múmias, sarcófagos, artefatos antigos, templos, túmulos e uma arquitetura que tem como referência máxima as grandes pirâmides de Gizé. Encontramos ali preservada uma riqueza histórica sem igual. Visitamos muitos templos antigos ou o que sobraram deles e encontramos ali imagens de diversos deuses esculpidas em relevo ou em 3 dimensões. É possível, por exemplo, ver representações de sacerdotes, cenas de guerra, seres mitológicos, animais, objetos e vários elementos ligados às crenças supersticiosas dos egípcios. Como o Egito era politeísta, talvez eu possa afirmar que aquela era uma cultura voltada para a adoração, uma vez que o aspecto religioso tomava conta de tudo, principalmente na expectativa de uma vida após a morte e todos os preparativos que isso demandava. Esse cenário nos ajuda a entender de maneira mais ampla, por exemplo, o contexto das pragas enviadas por Deus para libertar seu povo do domínio egípcio. No comentário bíblico adventista, encontramos o seguinte: as pragas caíram sobre os egípcios não só para que o faraó e seu povo reconhecessem o Deus verdadeiro, mas também para destruir a confiança no poder e na proteção de seus deuses falsos. Cada uma das 10 pragas foi dolorosamente literal e, ao mesmo tempo, estava dirigida contra algum aspecto da falsa religião. A adoração não era exclusividade dos egípcios antigos. Na Bíblia, vemos várias nações antigas venerando algum tipo de Deus, contrariando assim a vontade divina. A verdade é que cada ser humano que pisou e ainda pisa nesse planeta adora a alguém ou a algo. Você já notou que a palavra adoração está na moda hoje? Nunca vi uma geração em que se enfatizasse tanto a adoração como a geração atual, principalmente no contexto musical. Este é o tema de diversas músicas. As pessoas cantam sobre adoração. As igrejas estão lotadas de pessoas que se autoproclamam adoradoras. Elas levantam as mãos, algumas se jogam ao chão, choram, gritam, pulam, rodopiam, tudo isso supostamente ligado a algo que é chamado de adoração. Mas será que todo o conceito de adoração está restrito aos cultos na igreja e às músicas que ali são cantadas? É isso que iremos explorar aqui nesta série. Mas vamos lá. O que seria então adoração? Coloca aí nos comentários a sua definição, do seu jeito. Coloca aí sem medo de errar. Quero ver a sua participação também, beleza? Vamos lá. A palavra hebraica traduzida por adoração, a palavra shaká, pode significar curvar-se, adorar. Na sua forma grega temos 2 palavras, latreu, que pode ser entendida como servir, e proskuneo, significando fazer referência, prostrar-se, reverenciar. Agora vamos pensar um pouco para vermos a complexidade do tema que estamos tratando. Veja, adoração é central e vital para a experiência cristã. Se eu pudesse eleger uma das palavras mais importantes da Bíblia, certamente a palavra adoração estaria entre elas. Quer ver?
Perceba nas perguntas a seguir essa centralidade e importância. Qual foi, por exemplo, o tema da peleja descrita em Apocalipse 12, o verso 7? Se analisarmos esse texto no contexto mais amplo do grande conflito, vamos chegar à palavra adoração. Examinando Isaías 14, de 12 a 16 e Ezequiel 28, de 14 a 17, concluímos que o grande conflito começou quando uma criatura, Lúcifer, desejou ser adorada como Criador. Abertamente, agora como Satanás, o inimigo descortinou seu verdadeiro intento na última tentação a Jesus. Ele disse: "Tudo isto te darei se prostrado me adorares." Mateus 4:9. Mais uma vez o assunto foi adoração. Esse foi o X da questão no céu e aqui na terra também. Na história de Israel, sobretudo no Antigo Testamento, vemos que o calcanhar de Aquiles do povo escolhido sempre esteve ligado à adoração. Nesse caso, a adoração a ídolos. Lembre comigo, como Moisés encontrou o povo após receber as tábuas da lei no Sinai? Adorando a um bezerro de ouro, você se lembra disso. Quer ver outro exemplo? O que estava em jogo na batalha no Monte Carmelo entre Elias e os profetas de Baal? Adoração, de novo. Qual foi o tema que fez com que os amigos de Daniel fossem parar na fornalha ardente lá na Babilônia? Adoração também. Agora vamos para os 10 mandamentos. O primeiro, o segundo e o quarto mandamento falam sobre adoração. No primeiro, Deus se coloca com exclusividade como centro da adoração. Já no segundo mandamento, temos o desdobramento prático da adoração, apresentando-nos proibições nesse contexto. O quarto aponta para o dia especial que temos para adorar a Deus, o Criador de todas as coisas. A curiosidade, vista hoje em parte do meio religioso, fica por conta da completa omissão do segundo mandamento e adulteração do quarto mandamento da lei, conforme já tinha sido revelado antecipadamente na palavra de Deus em Daniel, capítulo 7, verso 25. Por que será que Satanás mexeu justamente nesse tema? Agora, olhando um pouco para o futuro, a adoração será o divisor de águas para separar o povo de Deus dos seguidores da besta. Assim, por meio do catolicismo romano, do espiritismo, do protestantismo apostatado, Satanás almeja levar o mundo a adorá-lo. O apóstolo João enfatiza a centralidade da adoração nesse embate cósmico pela repetição dessa palavra em Apocalipse 13, versos 4, 8, 12 e 15. Esse tema desencadeará o decreto de morte aos fiéis seguidores da palavra de Deus antes da volta de Jesus, Apocalipse 13, 15. Existe um apelo para a adoração ao verdadeiro Deus na primeira mensagem angélica em Apocalipse 14, 7, e há uma condenação reservada para os adoradores da besta, conforme prediz a mensagem do terceiro anjo em Apocalipse 14, do verso 9 até o verso 11. Esses poucos exemplos cobrem a Bíblia praticamente toda. Na verdade, embora eu tenha começado falando que a adoração está na moda hoje, esse tema vem se desenrolando desde o céu, antes mesmo da criação do mundo, envolveu Adão e Eva, permeou toda a cultura egípcia antiga e chega até nós hoje. A adoração continua sendo o tema divisor de águas na caminhada cristã. Tudo se concentra na seguinte questão: a quem adoramos? O Michael Gohen, em seu livro, pontua a importância da adoração ao dizer que a adoração é central para a identidade do povo de Deus e que somente um povo que adora a Deus pode reivindicar a salvação divina. Outro autor, Timothy Keller, diz que a Bíblia está repleta de histórias retratando as inúmeras formas de adoração a ídolos e seus efeitos devastadores. Todo falso Deus que o coração pode escolher, amor,
dinheiro, sucesso ou poder, tem uma narrativa bíblica poderosa para explicar como esse tipo específico de idolatria atua em nossa vida. Irmãos, nesse assunto não existe meio termo, mais ou menos, veja bem, ou um lugar confortável em cima do muro. Não existe meio adorador. As pessoas adoram a algo ou alguém, seja um cantor, uma atriz, um influencer, uma novela ou um time de futebol. Não há terreno neutro, por isso, lembre-se das palavras de Josué, que disse para que o povo tomasse uma posição clara a respeito do lado em que eles queriam estar. Ele disse assim: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Josué 24, o verso 15. Note como as palavras servir e adoração estão conectadas nessa versão. Lúcifer e a terça parte dos anjos se posicionaram contra o Criador, recusando adorá-lo. Josué, sua casa e seus contemporâneos decidiram adorar a Deus, o Criador, libertador e mantenedor de seu povo. Deus aguarda hoje a humanidade se posicionar nesse quesito. Independentemente do que cada um fará com o livre-arbítrio que tem, o convite de Deus para a geração atual é para adorá-lo. Esse convite é visto na mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14:6, que diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Lembre-se de que as mensagens angélicas são os últimos apelos de Deus para a humanidade. Como vimos, esses apelos têm que ver exatamente com adoração. Parto do pressuposto de que se você está assistindo a esse seminário, você é um cristão ou uma cristã. Perguntar quem você adora é um tanto óbvio, pois certamente você dirá que adora a Deus, eu imagino. E se eu te perguntar então, como é que de fato se adora a Deus? O que é que Deus espera de um adorador? Na sua opinião, a adoração tem a ver com dinheiro? Qual é a ação mais nobre de um adorador? Qual é o tipo de adorador que Deus não aceita? Você teria respostas assertivas para essas perguntas? Essa vai ser a tentativa desta série. Entendemos que essas são algumas das questões mais importantes dentro desse assunto. A série Adoração Sem Paredes nos convidará a ter uma experiência de adoração que transcende os cultos formais da igreja. Uma experiência que não necessariamente depende de música, embora a música seja importante e tenha ali o seu lugar. E então vamos destacar os aspectos mais essenciais da adoração a Deus. Temos elementos suficientes para colocarmos a adoração como objeto prioritário do nosso estudo, atenção e vivência diária. Espero que este conteúdo nos ajude a ter essa experiência mais profunda na adoração. Afinal, disso depende o destino eterno de cada um de nós. Muito bem, chegamos então ao final do primeiro seminário. Esse foi só o início, apenas a introdução do que nós veremos. Ainda veremos muita coisa, mas como atividade, eu gostaria de sua resposta para a seguinte pergunta: qual é o principal, e vou colocar aqui entre aspas, concorrente de Deus? Ou seja, o que ou a quem as pessoas hoje adoram? Coloca aí nos comentários sua resposta e a melhor resposta vai ganhar um brinde, tá certo? Não se esqueça de colocar o seu nome e a sua igreja. Então, ficamos por aqui, um grande abraço e até o próximo tema. Que Deus te abençoe.